Corinthians! 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 Alô, fiel torcida do Brasil e do mundo! Está iniciando o podcast do Card Corintiano no YouTube, no Spotify e no TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Através da rede mundial de computadores, a internet, chegamos aos 4 cantos do mundo e em qualquer lugar há torcedor corintiano. Fala aí pra mim, de onde você nos escuta? De São Paulo, capital? Do interior paulista? Do norte, nordeste do Brasil? Do exterior? Você está em Liechtenstein? Você está em Angola? Conta aí pra mim! O episódio de hoje está recheado de informações sobre o amor de nossas vidas, o Coringão, eleição presidencial já na semana que vem, transfer ban, possível novo reforço, as brabas entrando em campo na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e todas as informações de Vasco da Gama e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você ouve a partir de agora no podcast do Card Corintiano. Notícia de última hora: mudança na tabela do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil que poderá envolver diretamente o Corinthians. A CBF divulgou neste sábado mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025. O ajuste principal envolve a antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro e a alteração das datas da Copa do Brasil. Segundo a nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão realizadas em 5 e 19 de outubro, além de 2 e 9 de novembro. Esses dias estavam reservados anteriormente às semifinais e finais da Copa do Brasil, que agora passarão a acontecer em dezembro. Com a modificação, o encerramento do Brasileirão está previsto para 7 de dezembro. A medida busca evitar choque de datas e abrir espaço para a possível participação de equipes brasileiras na Copa Intercontinental da FIFA, agendada para o mesmo mês, já que os clubes brasileiros ainda vivos na Copa Conmebol Libertadores não estão mais participando da Copa do Brasil. As fases decisivas da Copa do Brasil ficaram remarcadas para 10, 14, 17 e 21 de dezembro, com a possibilidade de usar também 26 de novembro para jogos de ida das semifinais. E onde entramos nessa? Se o Timão passar pelo Atlético Paranaense pelas quartas de final, que ocorrerá já no início de setembro, jogaremos as semifinais e final em tiro curto apenas em dezembro. Será que o Timão nos dará o título da Copa do Brasil como presente de Natal? Eleições no Timão. O Conselho Deliberativo do Corinthians homologou neste sábado os nomes que estarão na disputa pelas eleições presidenciais do clube e pela vice-presidência do colegiado. O pleito acontecerá já na próxima segunda-feira, 25 de agosto, no Parque São Jorge. O prazo para inscrição de chapas terminou na sexta-feira e, de acordo com o regimento, os associados ainda poderiam apresentar impugnações em até 24 horas, mas nenhuma contestação foi registrada. Na corrida pela presidência do Corinthians estão confirmados 3 candidatos: Osmar Stabile, atual mandatário interino, Antônio Roque Cittadini, conselheiro vitalício, e André Castro, que cumpre seu segundo mandato no conselho.
Stabile ocupa o cargo desde 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado cautelarmente, processo que culminou em impeachment definitivo no último dia 9. Para a vice-presidência do Conselho Deliberativo, concorrem Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do clube, Peterson Juan Aitelo de Couto Ramos, aliado de Augusto Melo, e Rodrigo Bittar, integrante da Comissão de Ética e Disciplina. A cadeira está vaga desde a renúncia de Robertson de Medeiros, o Dunga, cuja saída também exigiu a escolha de um novo presidente da Comissão de Ética. E quem traz mais detalhes sobre a corrida presidencial do Corinthians é a jornalista Anne Belletti. Na próxima segunda-feira, dia 25, o Conselho Deliberativo do Corinthians voltará a decidir de maneira indireta quem ocupará a presidência do clube até o fim de 2026. Serão 299 conselheiros, entre vitalícios e trienais, escolhendo em nome de milhões de corintianos que seguem excluídos deste processo. Mas deixamos claro, não se trata de apoiar nomes, e sim de enfrentar um sistema arcaico, fechado e antidemocrático, que mantém o Corinthians preso a interesses particulares. A torcida reforça sua postura de fiscalização e cobrança contra qualquer figura ligada à renovação e transparência, grupo que há anos domina os bastidores e coloca em risco a credibilidade do clube. E alertamos, não aceitaremos que um candidato respaldado por André Sanches assuma o comando, pois isso significaria a continuidade de um projeto que já tanto prejudicou o timão. Exigimos também que o Conselho Deliberativo trate com a mesma urgência a investigação de ex-presidentes como André Sanches e Duílio Monteiro Alves, principalmente em relação ao uso suspeito de cartões corporativos. Impunidade não pode ser a regra. Esperamos que o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, ele abra imediatamente o diálogo com a torcida para iniciar a tão necessária reforma do Estatuto após a eleição. O Corinthians chama por democracia, transparência e respeito à sua maior força, a Fiel. Convocamos, portanto, a nação corintiana a se reunir pacificamente em frente ao Parque São Jorge nesta segunda-feira, dia 25, a partir das 16 horas, para acompanhar e marcar presença nesse processo de eleição indireta. Pelo Corinthians, com muito amor até o fim. O card corintiano é informação e é opinião. Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista do card corintiano, é quem analisa o cenário político do pleito presidencial. Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Bom, hoje o dia tá nublado. Estou aqui ouvindo músicas infantis para os dois lagartixinhos. E a dona Lagartixa comprou um carro novo, mas não é sobre isso que vamos falar. E também eu joguei uma pelada com meus amigos e meu time empatou. Mas tudo bem. Vamos agora ao que interessa, né? Segunda-feira, a eleição indireta para o presidente do Corinthians. E ao que tudo indica, o presidente que deve ser eleito vai ser o Osmar Stabile. Não deveria ter oposição. O meu pensamento sobre isso tudo, meus amigos, é que esse estatuto ele é muito falho e gera muitos problemas com relação à troca de poderes. Augusto Melo foi afastado, foi impeachmentado, ok. Agora, o mais, vamos dizer, correto seria o vice-presidente assumir, certo? Não. O vice-presidente, ele é presidente interinamente até a nova eleição direta dos conselheiros. E o que muitos esperavam era que o Stabile ganhasse com uma chapa única. Mas não foi isso que aconteceu. Cittadini e André Castro surgiram como candidatos. André Castro, que tem um contrato, uma carta com o banco GSP, que toda vez que eu vejo aquele documento eu penso GPS, que é algo muito estranho e muito duvidoso, mas que muita gente está comprando essa ideia de $1 bilhão
que nem aqui nos Estados Unidos o time da NFL tem. Eu acho que o único time no mundo que tem esse tipo de investimento é o Chelsea, Manchester City, e são vários grupos que botam dinheiro assim. Mas o pessoal gosta de acreditar em contos de fadas, né? Outra questão que me preocupa bastante é que a libertinagem está solta. Desde que se pague o transfer ban do Corinthians, o pessoal apoia o site de acompanhantes. E eu estou muito perturbado com essa ideia. Porque parece que só existe essa empresa aí, de site de acompanhantes, que poderia ajudar o Corinthians financeiramente. Não gostei do que eu vi nas redes e alguns canais de YouTube. E inclusive fiz um próprio conteúdo falando mal não, expondo a minha opinião sobre isso. Então, e o Cittadini, que é um dinossauro da política e falou várias coisas que não fazem menor sentido nenhum, né? Sabre deve ganhar. E por fim deveremos ter alguma gerência sobre o Corinthians. O transfer ban deve cair finalmente assim que o Santos Laguna aceitar a última proposta do Corinthians, e devemos voltar a funcionar como deveríamos fazer, né? Teremos um presidente, enfim. O jogo amanhã contra o Vasco da Gama, em São Januário. A gente vive num momento difícil com vários desfalques, jogadores lesionados e surpreendente subida de jogadores da base. Precisamos pontuar, pois estamos a poucos pontos do Z4. Então é isso, meus amigos. Fé em Deus e vai Corinthians. Agora uma dor de cabeça que aflige o Corinthians, o transfer ban. O Corinthians recorreu à FIFA na tentativa de mediar um acordo com o Santos Laguna, do México, e resolver a pendência financeira que resultou no transfer ban imposto ao clube. A diretoria alvinegra já apresentou 2 propostas de quitação da dívida, mas ambas foram rejeitadas pelos mexicanos. A cobrança está ligada à compra do zagueiro Félix Torres, realizada em 2024 por cerca de 6,5 milhões de dólares. Até o momento, apenas a primeira parcela foi paga. O atraso nas demais obrigações levou o caso à entidade máxima do futebol, que determinou a punição ao time. Com o bloqueio em vigor, o clube vê sua atuação no mercado de transferências comprometida, situação que já custou a chegada de reforços, como a do colombiano Andrés Gomes, que fechou com o Vasco da Gama nesta semana. Parafraseando Milton Leite, que fase! E apesar da impossibilidade de se realizar novas contratações pelo transfer ban, o Corinthians continua de olho no mercado. Em informação publicada pelo portal GE, o Corinthians monitora o atacante Agustín Anello, de 23 anos, que atualmente defende o Boston River do Uruguai. O jogador, que tem contrato válido por mais uma temporada, é visto internamente como uma alternativa de custo acessível. Revelado no futebol europeu, Anello passou pelas categorias de base de Barcelona, Espanhol, Cornella e Badalona na Espanha. Também atuou por Lommel na Bélgica, Hajduk Split na Croácia, Cambuur e Sparta Rotterdam na Holanda, antes de chegar ao futebol uruguaio. As conversas acontecem em paralelo às negociações com o Santos Laguna do México, na tentativa de quitar a dívida de aproximadamente 33,4 milhões pela compra de Félix Torres, como já citamos anteriormente, pendência que gerou o transfer ban aplicado pela FIFA. Além da busca por atacantes, a diretoria também procura reforços para a lateral direito e o meio-campo. Com a janela de transferências aberta até o próximo dia 2,
O clube corre contra o tempo para oficializar contratações, ao mesmo tempo que lida com o risco de novas punições por dívidas envolvendo atletas como Matias Rojas e Rodrigo Garro. Brabinhas, campeãs do Campeonato Brasileiro Sub-17. Olha que notícia maravilhosa! O Corinthians conquistou neste sábado o título inédito do Campeonato Brasileiro Sub-17 ao vencer o Grêmio por 2-0 no estádio Paço da Areia em Porto Alegre. Os gols da decisão foram marcados por Júlia Romero, ainda na primeira etapa, e Carol Melo no segundo tempo. Depois de um início equilibrado, o time alvinegro passou a controlar a partida e construiu o resultado que garantiu a taça. Com a vitória, as Brabinhas encerram a competição de forma histórica e celebram a primeira conquista nacional da categoria. E falando em futebol feminino, amanhã é dia de majestoso pelo Brasileirão Feminino! O Corinthians concluiu neste sábado a preparação para enfrentar o São Paulo pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O majestoso está marcado para este domingo, às 10h30, na Arena Pacaembu, com o mando do rival. No CT, o elenco realizou atividades físicas pela manhã e em seguida participou de um treino tático, conduzido por Lucas Piscinato, com foco em ajustes finais e jogadas de bola parada. Após poupar titulares na vitória sobre o Realidade Jovem, o treinador deve escalar força máxima. A provável formação alvinegra vem com Nicole no gol, Érica ou Thaís Regina, Thaís Ferreira e Marisa, Gi Fernandes ou Jaqueline, Dai Rodrigues, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Tamires. No ataque, Vicky Albuquerque e Jennifer. O time terá duas baixas, Ellen em recuperação de desconforto no joelho e Ivana Fuso, que não pôde ser inscrita a tempo no Brasileirão e só poderá atuar no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. E não podemos deixar de destacar Paulinha, que embora não esteja entre as prováveis titulares para a partida contra o São Paulo, a lateral direita das Brabas completou 250 jogos com a camisa do Timão. Em entrevista à Corinthians TV, Paulinha comentou sobre o seu feito. É muito louco ser Corinthians, acho que são 10 anos nesse clube que eu aprendi a fazer história, né? Eu sei o quanto é difícil no futebol feminino alcançar essa marca, 250 jogos, que acho que é fácil, né? Mas eu não cheguei ontem aqui e eu passei por muitas coisas no começo, o futebol feminino engatinhando e hoje tem essa estrutura que tem, eu acho que a gente almeja muito mais, o futebol feminino merece muito mais, tenho certeza que a gente vai alcançar grandes voos. Então eu estou muito feliz, né, primeiramente por essa equipe, tenho muito orgulho dessas meninas, muito orgulho de estar aqui, muito orgulho de ser Corinthians. Eu acho que é isso, ser Corinthians é viver o dia a dia aí com muita luta, muita garra, a gente sabe o quão duro é trabalhar, né, na chuva, sol, quente, frio e com certeza a gente sabe também da pressão que é estar aqui, mas muito feliz e muito honrada, muito orgulhosa de fazer parte dessa história, que é o Corinthians. Embora tenha vantagem no retrospecto histórico, o Corinthians ainda busca a primeira vitória sobre o São Paulo em 2025. Nos 3 duelos do ano, foram 2 empates e 1 derrota, incluindo o revés nos pênaltis que rendeu ao rival o título da Supercopa do Brasil. A partida terá transmissão em TV aberta pela TV Globo para todo o Brasil, exceto para Minas Gerais. Em TV fechada, o Sport TV transmite a partida para todo o território nacional. E se o assunto é pré-jogo, vamos falar agora sobre Vasco da Gama e Corinthians. O Corinthians encerrou neste sábado a preparação para o duelo contra o Vasco da Gama, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesse domingo, às 16 horas em São Januário, no Rio de Janeiro. No CT Joaquim Grava, o elenco iniciou o dia com uma sessão de vídeo para orientações táticas, seguida de atividades na academia, aquecimento em campo e trabalhos comandados por Dorival Júnior, que priorizou ajustes táticos e jogadas de bola parada. O treinador tem 5 desfalques confirmados: Yuri Alberto e Memphis Depay lesionados, além de Carrilho e José Martínez também no departamento médico. Com isso, os jovens Guinegão e Kaique devem ser mantidos no ataque. No meio de campo, Charles e Breno Bidon, ou Maicon, aparecem como opções para a vaga dos meias ausentes. Por outro lado, 3 retornos reforçam o time.
Ángel Romero, Kaká e Fabrício Anrileri, que cumpriram suspensão na rodada passada. A lista de relacionados também traz como novidade o volante André Luiz, de 19 anos, formado na base do Corinthians, que renovou o contrato até 2029 e agradou a comissão técnica nos treinos. A Corinthians TV, Mateuzinho falou sobre o confronto. Cara, é um jogo muito importante para nós. Como foi bem dito, é um concorrente e nossa equipe veio trabalhando muito forte essa semana para que a gente não tome os mesmos erros que a gente tomou nas outras partidas. Então estamos bem focados para essa partida, para a gente estar 100% concentrado, focar no nosso futebol, focar na nossa vitória, e se Deus quiser a gente vai lá para o Rio e vai trazer os 3 pontos. A provável escalação do Timão para enfrentar o Vasco da Gama vem com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Charles, Breno Bidon ou Maicon e Rodrigo Garro. Na frente, Kaique e Guinegão. E para falar sobre esse confronto, eu chamo ele, Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Teremos o confronto entre Vasco e Corinthians, com transmissão da Rede Globo, mas qual será o time que vai entrar em campo? Eu sei que iremos entrar totalmente desfalcados, a gente tem a volta do Romero, mas ninguém quer a volta do Romero, né? Vocês querem a volta do Romero? Eu não quero a volta do Romero. O que eu espero é que realmente o Corinthians consiga um resultado satisfatório. Cara, vir a vitória com esse time que a gente tá, é muito difícil de pensar nisso, mesmo sendo contra o Vasco. A esperança a gente tem, a vitória a gente quer, mas realmente está muito difícil. O Dorival Júnior está com uma bomba imensa na mão. Se já não bastassem nossos problemas fora de campo, né? Nós temos inúmeros problemas dentro de campo também. E aí? Como é que vocês, torcedores do Corinthians, estão nesse pré-jogo? Vocês devem estar igual a mim. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que pensar. Eu só vou esperar para ver no que vai dar. E lembrando para vocês, segunda-feira nós temos a votação, né? Os nossos bravos conselheiros vão escolher um presidente para ir até o final do mandato do nosso querido Augusto Melo. Pessoal, estamos à deriva. E assim como o Titanic, tomara que a gente não veja o iceberg em cima da hora. Falando em mar, aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Vasco da Gama e Corinthians tem transmissão da TV Globo em TV aberta e pelo Premiere, também do Grupo Globo. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de acompanhar o Card Corintiano em todas as plataformas. Segue a gente no TikTok e no Instagram, dá aquela força no Spotify e se inscreve no nosso canal do YouTube. Por lá você confere as lives soltando os cachorros todas as terças-feiras às 21 horas e o Boteco do Card Corintiano sempre às sextas-feiras às 22 horas. Aqui é assim. A gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!